Olá, meus elegantes. Que bom estar com vocês aqui de novo. E hoje eu tenho uma pessoa assim muito especial e um assunto bárbaro. É uma coisa assim que me incomodava há muito tempo, que incomoda muita gente e assim um grau de curiosidade em torno disso que é muito grande e muito maior ainda é a importância da gente saber disso. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma amiga, Márcia, e a Márcia estava num relacionamento apaixonada. E a Márcia começou a trocar assim aquelas fotos, né, com o namorado, com o crush dela. E ela se expôs muito. E eu dizia, Márcia, será que você. Que ela contava, desabafava comigo. Eu falava, Márcia, não está muito isso? Cuidado, não se exponha tanto. E ela dizia, não, é muito seguro, né? Imagina, né? Que isso, né? E aí eu fiquei de ruim com a Márcia. Bom, conclusão, as coisas não deram certo, esse relacionamento terminou. E o que aconteceu? A exposição das fotos da Márcia na internet. E essa exposição de fotos, ela atingiu, claro, porque as grandes empresas, elas têm as pessoas que monitoram, né, as suas redes sociais. Aliás, eu conheço muita gente que só contrata, até recursos humanos também, de acordo com as regras, com as redes sociais. E então, e com isso, a Márcia perdeu o amor dela, perdeu o emprego e perdeu o respeito entre os pares dela. O que poderia ter sido feito no caso da Márcia? Eu quero convidar vocês a entender o que ela poderia ter feito, se existiria alguma coisa que ela pudesse ser ressarcida ou talvez indenizada, né? E se teria consequência para esse rapaz para que não acontecesse de novo. E se vocês quiserem pensar comigo, hoje eu tenho uma advogada especialista em LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e a nova economia. É uma pessoa bárbara, que conhece muito, tem um escritório muito grande, e o marido dela é o reumatologista da nossa família, que também é uma beleza, é tudo acompanhado aqui dentro. E antes eu queria comentar que a minha maquiagem hoje é patrocínio da Lília Ramosona. Vocês vão ver aqui que é uma maquiadora excelente, que vocês precisarem procurar, de uma pessoa que prepare você para qualquer ambiente, é a Lília Ramosona. Vamos lá, então? Eu quero apresentar a vocês agora a Érica. Érica, a palavra toda sua. Obrigada, muito obrigada. Muito interessante esse caso, é um caso de exposição que é muito comum, infelizmente. Já tem alguns casos dentro do escritório relacionado a esse tipo de exposição, que na verdade é quando parte do princípio emocional, né? Uhum. Então, que quando tem as emoções, você nunca vai pensar no pior, né? E sim no melhor, no amor, no momento da sua vida que você está esperando viver bem e ter tranquilidade, vem o pesadelo da exposição. Então, na verdade, a exposição é o primeiro passo da proteção e privacidade de dados, que hoje nós precisamos tomar mais cuidado, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, nós podemos verificar nesse caso que foi um caso que não tinha nada a ver com o trabalho e que teve esse reflexo inserido na exposição dela, que na verdade todos esses aplicativos, toda essa facilidade que a internet nos traz uma sensibilidade, insegurança que nós não conseguimos enxergar de imediato, né? Primeiro porque seria, né, aqui nós estamos falando de elegância, e aí envolve muito a questão moral e ética. Então, que um ser humano moral e ético, ele não consegue enxergar isso como uma coisa comum, como essa exposição como ser uma coisa normal, né? E, infelizmente, nós estamos lidando com bandidos que estão ali monitorando todo o tempo que nós estamos fazendo. Então, se prevenir hoje é uma questão de cultura, é uma questão de que nós precisamos, assim como temos câmeras, como nós colocamos segurança na nossa casa, nós precisamos ter segurança também no ambiente online. E é isso que nós estamos trabalhando assim 24 horas, é isso que eu sou apaixonada hoje por esse tema, justamente por essa questão
emocional e como afeta os lares, né? Principalmente na questão das crianças. Né? As crianças assim, não tem educação online, infelizmente hoje é assim, uma questão de urgência, necessidade assim, urgente mesmo. Não tem como não falar isso dentro dos nossos lares, dentro das escolas, não tem como. E uma coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte, é que eu fui anotando minhas coisinhas aqui, qual foi a motivação para esse escritório seu ser criado, para que você passasse a trabalhar com isso? Sim, então, você, na verdade, como advogada, essa escolha sua. Eu sou advogada há 12 anos, as pessoas que estão ao meu redor até brincam, falam assim, não é 12, você já é 17, né? Porque desde o primeiro dia de faculdade eu já trabalhava dentro da advocacia. Então, eu vim da área trabalhista, empresarial, e aí fui buscar no direito alguma coisa que refletisse no futuro, né? Então, eu fiz mediação, eu fui mediadora judicial também um tempo de formação, fui mediadora voluntária em casos de família específicos, o qual eu fui chamada, e aí veio a maternidade, sempre tive a área empresarial, minha mãe, por ser comerciante a vida toda, 25 anos, em Rio Preto, em Limeira. Então, assim, eu tenho esse perfil de negócio. Então, eu comecei a estudar os negócios da nova economia há 7 anos, né? Eu tinha imersões em São Paulo, que eu morava lá, assim, querendo saber o que tinha de novo. E aí começou o estudo, começaram os primeiros ali ensaios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, lá em 2015, né, que veio da legislação europeia, e eu comecei a me apaixonar, porque eu sempre gostei da área de tecnologia e eu via que ali os negócios iriam estar imersos dentro da internet. E aí isso ia gerar uma confusão, porque a internet é muito rápida, a velocidade, não tem como criar uma legislação sendo uma coisa ali que já está sendo usada. A legislação não acompanha a velocidade da internet. Então, ali eu comecei a me apaixonar. E veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu tinha acabado de passar numa pós na USP. E ali eu estudava sexta, noite, sábado, o dia todo. E aí veio minha terceira filha, então grávida, de barrigão lá, estudando, porque eu precisava de fundamento de legislação para aplicar a prática, essa realidade rápida. E aí eu comecei. Então, faz 7 anos que eu estudo exatamente isso. Então, hoje eu também estudo cybercrimes, que é esse tipo de exposição, né? Quais são as consequências disso. A Lei Geral de Proteção e Privacidade de Dados entrou em vigor, né? Ela entrou em vigor no meio da pandemia, assim, foi em setembro de 2020, ela entrou, era para ser... já com todos os efeitos, aí foi em 2021 que veio. Então, todos os meus clientes do escritório que estavam vendendo no ambiente virtual por conta da pandemia, né? Porque a pandemia trouxe todo mundo que estava no físico para sobreviver, entrou no digital como pôde. E aí, quando encerrou a pandemia, vieram as consequências desse online mal feito, né? Esse online às pressas para sobreviver. E aí, dentro do meu escritório, nós fomos criando outros nichos. Então, antes eu trabalhava só com a implementação da LGPD, né? Dentro das escolas, dentro das clínicas, dentro dos hospitais, dentro das prefeituras. Então, assim, praticamente no Brasil inteiro nós atuamos, porque não tinha ninguém que fizesse isso. Antes era um campo novo, né? E aí, agora, eu já tenho a questão da nova economia, que são as startups, os e-commerces, a IA, né, que hoje a gente tem muita empresa de IA. Sem querer te interromper, justamente o que eu ia te perguntar, interrompendo, o que é a nova economia? A nova economia é essa economia ligada ao digital. Certo. Então, tudo que tem nós chamamos de nova economia ou de economia 4.0, que na verdade agora já é 5.0, que é o que está ligado na rede, né? Então, a nova economia, ela está dentro do digital, com a inteligência artificial, com o e-commerce, tudo que está ligado ao digital é a nova economia. Então, tudo aquilo que tem de novo no mercado e que não existe uma legislação para isso. Então,
os legisladores chamam de nova economia. Então, é um desafio muito grande para nós, porque nós temos que adequar o novo ao velho. Eu imagino, por exemplo, quando você fala de tudo, né? De tanta coisa, né? Para conversar, tudo que eu tenho que perguntar. É detectável, é perceptível, você pode pontuar ali acontecer, como é no mundo offline? Posso. Certo. Posso. Um caso prático, por exemplo, simples e prático, é uma compra online, né? Uma compra online. Ali dentro é tão simples, é uma questão de segundos, né? Você consegue fazer essa compra online e hoje, no dia seguinte, ela está na sua casa, né? Antes até demorava um pouquinho mais, hoje não. Só que essa simples compra de segundos envolve um algoritmo assim trabalhando imenso. Então, para a loja é a logística, que precisa ser rápida, é a compra que precisa da plataforma, que vem para a loja física em segundos, que precisa ser separada em minutos e entregue em menos de 1 hora. Então, imagine quantas coisas envolve essa logística, né? Porque antes a pessoa entrava na sua loja física, você entregava, ia lá no seu estoque, pegava seu produto. Então, era uma manobra mais simples de ser feita. Então, hoje é simples para mim, que está comprando. Então, eu compro rápido, vou lá em segundos, no dia seguinte chega. Mas para o lojista envolve toda essa manobra de que ele precisa ter dentro da internet. Então, essa plataforma tem que ser segura, ele precisa ter esse contrato com o fornecedor, porque imagine, ele tem um contrato que ele está lá com isso exposto, com essa imagem, aí ele tem o contrato com o fotógrafo que faz essa imagem rápida, porque senão ele perde o time da venda. Então, ele é uma logística muito maior do que nós imaginamos. Então, é aí que entra a nossa parte, o preventivo de tudo isso. Porque se a mercadoria não chegar, porque o fornecedor falou que tinha e ele não tinha, se eu não tiver esse contrato com ele, o risco é meu. Então, eu que sou responsabilizada pelo Código do Consumidor, né? E aí tenho as regras da plataforma. Poxa vida, o Mercado Livre me falou que ele ia cobrar 5%. Aí, de repente, lá no final do mês, eu vejo que ele me cobrou 10%. Peraí, vou lá no meu advogado, o que é isso, né? Então, de repente, o empresário não prestou atenção em tudo isso. Então, nós fazemos esse preventivo, né? Nós vamos lá, nós olhamos as taxas das plataformas, nós olhamos se o fornecedor, quanto tempo ele tem de mercado, se ele não está aí com esse... Hoje a gente chama do score do Reclame Aqui, porque não existe mais quem tem processo, quem não tem, Hoje é o boca a boca, quem viralizou numa reclamação, né? Nós temos aí um caso espantoso, que é o caso das lojas americanas, que é uma empresa de anos, uma empresa confiável, né? Então, que teoricamente, por exemplo, os meus pais falam, eu vou comprar nas lojas americanas, na Magalu, porque é uma coisa que eu tenho confiança, tradicional. Por mais que já comprem online, tem um nome por trás disso. E hoje, na verdade, esse nome é só uma fachada, né? Porque lá dentro estão os marketplaces, então lá dentro tem milhões de fornecedores, então eles são só um condutor da venda. Então, peraí, que isso aqui eu te pergunto uma coisa importante. Por exemplo, eu também, não sei nem porque ela também é faixa etária, mas eu também gosto de nomes que eu conheça, que eu sei que tem pessoas que têm muito a perder. Né? Então, quando eu compro de uma loja dessa, né, que tem renome, mas ela está vendendo, como você falou, tem os players. E se eles não cumprirem o combinado, essa loja tem compromisso comigo? Sim, ela tem, teoricamente ela tem um compromisso, mas na prática começa pela reclamação. Na hora que você entra e faz uma reclamação, você vê que ela não consegue se responsabilizar. Eu vou falar com o fornecedor. Então, se for uma plataforma confiável, por exemplo, o Mercado Livre já é hoje, e eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele já é hoje um dos principais, ele é o primeiro em resolução de problemas com o consumidor. E aí tem outros que são assim, os piores, então...
Isso tudo, eles se responsabilizam, mas não é rápido. Sei. Né, do que um fornecedor um Amazon, por exemplo, que tem história mundialmente. A Amazon tem um nome mundial. E a Amazon já está nesse mercado há muito tempo. Então, na Amazon, você cancela, já tem o valor estornado na hora, porque é a prática, é aquela questão da cultura do bom cliente, né? Cultura de ter ali o seu cliente com fidelidade mesmo. E é isso que o pessoal do digital ainda está patinando um pouco aqui no Brasil. E é o primeiro passo quando acontece isso? Primeiro passo é a reclamação. A reclamação. Mas reclamação onde? No Reclame Aqui ou não? Na empresa? A reclamação na empresa, né? Você envia um e-mail para a empresa, usa os canais que a empresa tem de ouvidoria, né? Os canais do consumidor, o saque. E segundo plano é o velho que todo mundo esquece e único boletim de ocorrência. Nós não temos hoje outra ferramenta. Não temos. Então, é aquilo que eu acabei de falar. A velocidade da legislação não acompanha a velocidade da internet. E aí, só que hoje as redes sociais também existem para isso. Então, o Reclame Aqui é o PROCON mais eficiente que eu conheço hoje, é o Reclame Aqui. E tem o PROCON, enfim. Certo. Tem outras ferramentas. Ai, para que tanta coisa que eu ia te perguntar? É um universo muito amplo, né? Muito, né? Em relação, por exemplo, às crianças, né? Como você fala assim, essas crianças expostas. Então, tem como você, através do LGPD, né? Proteger essas crianças antes que as coisas, ou só depois que acontecer que você vai? Não, na verdade, existe sim uma prevenção, inclusive é a minha luta diária, que vou aproveitar esse espaço para levantar essa bandeira. Você vai falar com o nosso público que aqui. É uma luta diária que nós precisamos implantar a cultura de não pode compartilhar meu filho. Ou pode compartilhar com meu consentimento, né? A legislação fala nisso. A legislação não fala específica dos menores, ela acompanha os artigos do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, porque era a legislação que nós tínhamos no momento de quando foi implementada a LGPD, e isso era o que nós tínhamos para usar como base, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá já tem várias cláusulas, vários artigos que falam da exposição. Mas mais que isso, não pode. Então, hoje, no escritório, eu recebo muitos pais que tiveram essa exposição, né, sem consentimento, e essa imagem foi viralizada em alguns segundos. Então, assim, tem toda uma questão ali de responsabilidade civil da pessoa que viralizou, né, da empresa que viralizou, seja o restaurante, a escola, a loja que eu comprei a roupa do meu filho, porque hoje, a hora que você sai com a sacola na mão, ela já fala, olha, te manda uma foto para mim, né, quando eu estiver vestida e tal. Eu enviar uma foto autorizando é uma coisa, agora sem autorização não pode, a lei exige o consentimento. Mas eu vou assinar um contrato. Não, é uma mensagem do WhatsApp ali com check-in de tem esse consentimento, é válido essa mensagem do WhatsApp. Agora, o que não pode é não haver esse consentimento. A lei pede esse consentimento. E se não for, Érica, o que aconteceu isso? Por exemplo, eu falo muito, né, nas coisas no workshop de elegância, a respeito de reuniões festivas de empresa. Que eu falo que a reunião festiva não é balada. O que acontece? Aí o pessoal vai e bebe, cada um vai vestido, né? O dress code é outro, já vai de vestidinho com metade para fora e tal. E o que acontece? Quando a pessoa está fazendo o vídeo dela, aparece a colega aqui bebendo ou rindo demais. E ela está fazendo dela, não fez de propósito. Só que ela está aparecendo na imagem, porque ela está aqui. Né? E o que acontece? Essa aqui fica exposta por ter bebido demais e por ter feito alguns movimentos ridículos no vídeo dessa daqui. Então, com essa lei, essa aqui, ela pode recorrer a essa? Que filmou? Pode. Infelizmente, pode. Né? Infelizmente ou felizmente, porque tem consequências aí seríssimas. Eu tenho um caso no escritório que até é uma pessoa bem, bem famosa, então talvez seja as pessoas que escutem ligam esse caso. O que acontece? O marido foi numa viagem, numa pescaria, e aí ela estava na academia com a amiga que o marido também tinha ido, e o marido fez uma chamada de vídeo.
a mulher fez uma chamada de vídeo, olha quem tá aqui, encontrei na academia e tal. E o marido da amiga estava atrás com uma outra pessoa. Exatamente. Olha. Exatamente. Caso seríssimo. Destruiu uma família. Enfim. Então, tudo tem consequência. No ambiente de trabalho, existe também contratualmente, né, e vários termos de uso de consentimento que precisam ser assinados no momento da contratação. Se isso não foi feito no momento da contratação, né, se eu tenho funcionário aí de 10 anos, que entrou a legislação em vigor agora. Então, agora nós vamos... Isso chama compliance empresarial, que a gente faz isso dentro da empresa, o que pode e o que não pode. Então, assim, se dentro dessas normas... Se esse happy hour aconteceu dentro da empresa e isso não poderia ter sido compartilhado, é motivo de justa causa, né? Porque ali tem as regras internas. Agora, se for fora, né? E aí nós sempre vamos falar da questão da moral, da ética, né? O que eu não gostaria que fosse feito comigo, aquilo que a gente, né? Que nossa avó, nosso pai, nossa mãe explicou lá atrás. Que vem tudo da elegância, Vem né? tudo da elegância. É porque eu falo tudo da Sempre, elegância. sempre. E deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo, eu tenho direito, eu tenho direito como empresa de querer, vamos supor que eu tenha uma escola infantil. Sim. Não precisa nem ser infantil, eu tenho uma escola, vamos supor. E eu tenho uma professora que quer fazer, que tenha a capa dela, o perfil dela, é ela dando um beijo, beijando na boca com o namorado. Sim. Eu tenho o direito de falar para ela, olha, você não pode fazer uma foto dessa, porque ou é aberto, não é um Instagram fechado, é aberto, e os pais dos alunos estão vendo, inclusive os meninos. É um problema. Como é que fica isso? Na verdade, assim, é o dever da empresa fazer o treinamento interno sobre posicionamento nas redes. Né? Então, isso hoje as escolas têm a responsabilidade e o dever de treinar os seus colaboradores. Agora, ela não pode obrigar a colaboradora a não usar essa foto no perfil. Ela não pode obrigar. Desde que isso não esteja em contrato. Né? Aí é que vem o poder do contrato. Eu posso colocar isso em contrato. Né? Porque as redes sociais hoje influenciam automaticamente o seu trabalho. Porque eu vejo assim, quer dizer, você fica, que eu sempre falo, o seu staff, né, o seu pessoal é a comissão de frente. E eu estudei num colégio de padre quando eu era menina, e a diretora entrava e falava o seguinte: vocês de uniforme, vocês representam o Padre Félix. Sim. Então, ela falava, naquela época, ninguém se questionava, né, o diretor de escola. Então, ele falava assim, vocês não podem fazer farra na rua, vocês não podem gritar dentro do coisa, vocês não podem fazer escândalo, vocês não podem apertar a campainha e sair correndo, né, que a molecada faz. De uniforme. De uniforme, não. Então, eu tenho essa coisa comigo que você representa. Né? Porque na hora de falar, não é a Mariazinha que estava correndo, as alunas do Padre Félix, né? As alunas do colégio tal. E isso eu não posso ter como empresa. Exigir um comportamento dos funcionários que estão usando a minha camiseta? Não, usando a camiseta é outra história. Né? A questão de... Aí você está, quando você está de uniforme, você está representando aquela empresa. Certo. Tem um caso recente, inclusive, daqui dentro da AgriShow, que nós tivemos um problema seríssimo com uma empresa relacionado, porque tinham compradores juntos nessa vamos colocar nesse happy hour, mas na verdade era extensão de uma apresentação de um produto da empresa, e os colaboradores continuaram com os clientes pós essa apresentação. E aí estavam todos uniformizados. E aí durou até 1h da manhã, enfim. Lá ocorreram várias situações que não estavam nas normas da empresa. Então, aí sim, nós precisamos advertir os colaboradores. Então, aí é outra situação. O que nós não podemos esquecer é que tem uma regra maior, magna, acima de tudo isso, que é a Constituição, que fala o quê? Na liberdade de expressão, na liberdade de ir e vir. Então, como nós não temos uma legislação específica para isso ainda, nós precisamos lembrar que tem ainda esse direito maior de liberdade. Então, aí é uma questão de escolha do colaborador. Né? Se ele foi treinado, se ele entendeu, se a empresa, se a escola, né, nesse caso, seguiu todas as regras que era necessário ela seguir, e mesmo assim o colaborador decidiu, escolheu por ter essa exposição e ser mandado embora em razão disso, aí infelizmente não tem o que fazer. Né? Não tem, a escolha foi dele. Né? Na verdade, nós estamos num ambiente que cada vez mais nossas escolhas
terão um peso maior ainda. Parece que não, Aham. porque a internet é rápida, é fácil, eu posto uma foto agora aqui, ela viraliza, eu tenho um resultado monetário em cima disso. Parece que vamos falar que ele é uma terra sem lei. E, na verdade, cada vez mais nós estamos retrocedendo nos costumes. É necessário esse retrocesso para conseguir sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E por isso que eu sou apaixonada pela tecnologia. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos ter essa autorresponsabilidade. Por quê? Porque nós não vamos ter esse respaldo legal, esse amparo jurídico para tudo isso que vai acontecer. Então, é uma coisa muito séria. É um assunto que vai, assim, longe. Né? Eu vejo, por exemplo, assim, aconteceu, tem uma pessoa que tinha um supermercado e um grupo mais ou menos de 6, 7 funcionários com o uniforme deste supermercado entrou num concorrente para comprar. Mas não foi para tipo assim, observar. Preço, não, foi monitorar. Eles foram comprar porque era mais barato que o deles. Então, eles, dentro desse supermercado, eles faziam uma folia que, olha aqui, a gente vendendo por tanto, olha aqui, tem muito mais. E aquele grupo representando a camiseta. Não. Aí é justa causa. Não tem... É justa causa. É exposição, né? Certo. E crianças, como é que a gente faz? É uma preocupação que eu tenho, Érica. Como a gente não consegue sensibilizar alguns pais. Que eu vejo por foto da menininha tão bonitinha, a menininha de biquininho, a menina de calcinha. Entendeu? Eu vejo o menininho de sunga nadando. Como é que uma mãe põe uma foto nos dias de hoje numa criança de sunga, numa criança de biquíni? Eu vi outro dia uma moça, só para completar, eu vi uma moça que, como que a gente se expõe? O marido dela era uma pessoa conhecida. Então, e o marido brincando, mas conhecido assim, ele é um profissional bem conceituado, tal, importante. Blá, blá. Aí o marido deitado no chão, não sei, brincou com as crianças, não sei se ele cochilou, alguma coisa assim. Ela achou bonitinho. Ele estava sem camisa, ele tem barriga, ele sem camisa. As crianças, tudo também, só de calcinha e sunguinha, em cima dele, pintando, brincando com ele. E a mãe filmou e postou. Quer dizer, como é que um cara que você impõe respeito, que você vê aquela figura, né? Olha, tem reflexo. Se você é um profissional liberal, isso tem um reflexo 90% maior. Porque aí você não tem a empresa, né? Aí você não tem a empresa com as normas, com feito compliance. Então, você tem uma responsabilidade ainda maior sobre a sua imagem. Por quê? Porque a sua imagem te sustenta. Hoje, nas redes, o profissional liberal tem um papel muito importante. Então, imagine, um dia a esposa estava compartilhando ele lá, no outro dia ele estava falando sobre uma informação científica, técnica. Não adianta. Ela já queimou. Já viu. Ele não vai apagar aquela imagem dele deitado de camisa. Então, assim, acho que vamos ter que criar normas internas dos relacionamentos também. Mas... é muito importante essa questão das crianças. Vou aproveitar que hoje nós estamos no Maio Laranja aí, falando sobre a legislação do cyberbullying, né? Por quê? Aí tem uma mãe, isso aconteceu comigo recentemente, falando sobre a exposição das crianças na rede. Aí tem um amiguinho na escola que a mãe pegou, olha aqui, fulano, ó, olha o que a mãe dele compartilhou. Aí começa na escola... ele vem e fala, olha, você viu minha mãe? Aí a criança se sente ridicularizada. Então, primeiro que você precisa entender que o que é lindo para você pode ser ridículo para o teu filho. Né? Então, isso é muito importante. Então, você precisa perguntar para ele se ele quer essa exposição. E outro detalhe, nós estamos falando das redes sociais em nuvens. Né? Isso tem memória. Não perde. Não é esquecido. Então tá lá, daqui 10 anos o seu filho vai ver ele lá, bebezinho, né, de calcinha, com tudo isso, e ele não vai achar legal. Então é necessário ter isso. Não é mais uma foto que está guardado dentro do álbum de família que você vai mostrar para os seus netos. Não, todo mundo vai ver, né? Todo mundo vai ver. Mesmo se você tiver um perfil fechado e você tiver isso arquivado, o Google tá vendo, a Microsoft tá vendo. Entendi. A nuvem tá lá. Tem coisa que tá criptografada, tem coisa que não tá. Então, assim, é muita ignorância você fechar os olhos e falar, eu não quero saber disso não, eu não entendo de tecnologia, então não poste. Então não faça. Não entenda, não faça, porque o risco
vai ser grande. E é verdade que tudo que você fala o telefone ouve? Se você tiver com o microfone aberto, sim. Na verdade, existe uma legislação também agora que está sendo muito discutida, que é para aquela que faça o barulho quando você tira uma foto, né? Então, na verdade, isso na China já existe, já foi feito, os novos celulares chineses, já existe esse mecanismo para não fazer o barulho quando você tirar uma foto. Sinceramente, eu vou lutar assim com todas... Não é pior? No Brasil é 100% pior. Nossa, né? Você nem está tirando foto. Nessa questão de pedofilia, de pornografia, nessa exposição de alguém tirar uma foto e você não perceber. Tem um caso, uma escola também, que o menino tirou a foto, não avisou que estava sendo tirando foto, e fez uma montagem dessa foto em uma personagem muito famosa, que é uma personagem global muito famosa, e viralizou, virou um meme. E a mãe não sabia nem o que era isso, o menino nem sabia que ele tinha sido tirado essa foto. A mãe do menino que tirou a foto também não sabia, então assim, vira uma confusão muito séria. Chega isso. até suicídio, né? Como aquela moça, né, recentemente. Sim, chega até suicídio. São vários casos de suicídio relacionado à exposição, ao bullying. Porque o cyberbullying, eu acho que ele é pior do que o bullying normal, visível, físico, porque você sabe quem é o agressor. Né? O cyberbullying, você acha que o agressor é uma criança, e aí você vai lá e é um adulto de 60 anos, 70, que está lá, né? É a questão da pornografia que eu acho que não dá nem para falar. E a rapidez que espalha, né? Se Que isso espalha. vai, né? É muito... Nossa, olha, tem tanta coisa para conversar com você e o tempo da gente está dando. Eu queria curto. muito agradecer você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria muito, aprendi muito e espero que muita gente tenha aprendido também, porque a gente está brincando com isso aqui, né? Aliás, eu não estou olhando não, viu? Estou só vendo as perguntas que eu ia fazer. Então, que a gente tome cuidado com as exposições, inclusive o cuidado com justamente as crianças, não só as crianças. Eu vou até dar um exemplo. Por exemplo, aconteceu na minha família, tem uma pessoa assim, mais madura, da faixa de 70 e tantos anos, e não sabe usar. E sem querer mexe, e quando você vê, tira foto do lugar, tira foto do sapato, está usando. Isso, quando cai, pode ser... Nesse momento foi o sapato, mas poderia ser outra coisa. Né? Sim. Que também muito cuidado, até quero divulgar um curso aqui na Orgânica que vai ter de uso de celular para idoso, ou não só idoso, mas para quem não tem conhecimento nenhum. Excelente. Procure a Orgânica, porque isso é importante. De repente tem uma foto sua no quarto, tem uma foto sua em qualquer momento rodando sem você saber. Então conte com isso, procura aqui a Orgânica, a Escola Orgânica, que vocês vão ver, indica aí para o pai, mãe, sogra, o irmão mais velho. Certo? Muito legal, muito legal. E o que você deixa para a gente de mensagem, então? Olha, a mensagem que eu deixo principal... Quero que você fale olhando para essa câmera aqui, que você está falando com o nosso pessoal. Precisa ter um equilíbrio na tecnologia. A tecnologia é muito útil para nós hoje. A tecnologia é maravilhosa, é fantástica. Nós não podemos falar não às telas, não ao uso do celular, a tecnologia é simplesmente, assim... o melhor que a nossa geração pode oferecer é a tecnologia. Entretanto, nós precisamos usar isso com muito cuidado mesmo. Nós precisamos ter a cultura e a elegância de perguntar se aquela pessoa quer ser fotografada, se ela fica à vontade para isso, e que nesse equilíbrio nós vamos conseguir sobreviver a tecnologia e essa geração aí de inteligência artificial, digital e tudo que tem de bom para nos oferecer. E, Érica, alguém que queira falar com você? No meu Instagram, @Erica com K Meneghetti, com 2 T's, TTI. Vai estar aqui na tela. Isso, e pelos meus canais mesmo das redes sociais. E você atende o público em geral? Atendo o público em geral, específico do direito digital, né? Empresarial hoje, 2024, nós não temos mais clientes novos, não estamos exatamente nesse preventivo por conta da implementação da LGPD, que é uma coisa demorada, enfim. Mas atendemos tudo relacionado ao digital. Obrigada, querida. Obrigada a você. Muito feliz de estar aqui. Meninas. Pode deixar também, tio Vitor.